Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, sou a professora Sandra Pinto, estamos a trabalhar juntos os conteúdos do 7º ano. Estão a lembrar da aula anterior? Introduzimos o estudo de números racionais, que é o nosso conjunto Q, e vimos algumas coisas sobre o conjunto dos números racionais. Então vamos começar a nossa aula fazendo um pequeno resumo daquilo que aprendemos ontem e depois introduzir novos conteúdos. Vamos lá começar. Portanto, dentro da matéria conjunto dos números racionais, que é o nosso conjunto Q, não é? Ontem nós vimos que os elementos que pertencem a este conjunto dos números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todos os números que podem ser escritos na forma de fração pertencem ao conjunto dos números racionais, não é? Onde o numerador e o denominador são números inteiros. Portanto, o conjunto dos números racionais engloba que elementos, que números? Portanto, engloba o conjunto dos números inteiros, ou seja, todos os números inteiros são números racionais, ok? Também o conjunto dos números racionais engloba os números decimais finitos. Todos os números decimais finitos são números racionais. Então, como exemplo, eu dei aqui 2,4, ok? Mas é só um exemplo. Todos os números decimais finitos são números racionais. Este número 2,4, que é um número decimal finito, também é conhecido como dízima finita, ok? Dízima finita, correto? E mais, os números decimais infinitos periódicos também são números racionais. Aqui tem uma dízima finita, que é um número decimal finito. Aqui tenho um número também decimal, estão a ver, 0,333333 é um número decimal, só que é infinito. E se observarem esta dízima, que é um número decimal, é infinito, está ali a reticência para mostrar que continua, também podem observar que há um número, há um algarismo ali da parte decimal que está a repetir, não é? Então, este número 0,3333 é chamado também de dízima infinita periódica. Dízima infinita periódica. Então, observe a diferença entre os dois. Esta é uma dízima finita, né? 2,4, terminou. Aqui temos 0,333, reticência, então infinita, dízima infinita. Além de ser infinita, ela também é periódica. Periódica por quê? Porque há um algarismo ali, que é o algarismo 3, que está a repetir uma infinidade de vezes. Entendido? Isso é só para relembrar, porque já tínhamos visto isso no 6º ano. Continuando. A dízima, recordando que, o que é que já vimos agora? Todos os números racionais, não é? Podem ser representados por uma dízima finita, que acabamos de ver isso, ou também por uma dízima infinita periódica. Estão a lembrar da palavra periódica? O que é que isso significa? Então, vou dar o exemplo que nós tínhamos, 0,3 reticências. É uma dízima infinita periódica de período 3. Período é o algarismo que está a repetir-se. Então, aqui o período é 3, que está aqui entre o parênteses, não é? Temos ali dentro do parênteses, temos o número 3, que é o algarismo que está a repetir, é o período. Estão a ver aqui? Então, vamos lá dizer juntos. É uma dízima infinita periódica. E qual é o período? O período é o algarismo ou os algarismos que estão a repetir-se. Então, neste caso, esta dízima é uma dízima infinita periódica de período, isso, período 17. O 17 apareceu dentro do parênteses, que é o algarismo ou os algarismos que estão aqui a repetir-se, ok?
O que é que nós temos que ter em mente? Que as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas são números racionais. Entendido? Continuando. Então, podemos repetir aqui, dízima infinita periódica de período 3, dízima infinita periódica de período 17. Isso mesmo. Avançando, portanto, se dízimas finitas e infinitas são números racionais, significa que nós conseguimos escrever qualquer dízima finita ou dízima infinita numa forma fracionária. Então, é isso que vamos ver agora. Tendo uma dízima finita, como convertê-la a uma fração. Temos aqui, exemplo, a dízima finita 0,6. Isso já conhece, é tipo uma revisão. Já sabem converter esta dízima 0,6 numa fração. Portanto, 0,6 corresponde à fração 6 sobre 10, não é? Que, dividido o numerador e o denominador pelo mesmo número 2, não é? Obtemos a fração irredutível 3/5. E a outra dízima finita 2,25. É igual, corresponde a qual fração? Isso mesmo, 225 sobre 100, ou 225 centésimos, não é verdade? Que é igual a 9 sobre 4, 9 quartos, que é a nossa fração irredutível, que obtemos dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, nesse caso o número 25. 100 dividido por 25 igual a 4, 225 a dividir por 25 igual a 9. Então, obtemos a fração irredutível 9 quartos. Portanto, isso era uma revisão, porque já sabem converter dízimas finitas em frações. Professor, e agora? E as dízimas que são infinitas? Neste caso, infinitas periódicas, que são números racionais. Como converter uma dízima infinita periódica em fração? Então, prestem atenção ali em casa. Vamos lá acompanhar juntos. Tenho, como exemplo, 0,333 reticências. Já vimos que é uma dízima infinita periódica de período 3. Eu quero converter essa dízima infinita periódica numa fração. Ou seja, vamos gerar a fração geratriz, a fração que gera a nossa dízima infinita. É fácil também, o processo é bem simples, é só prestarem atenção. Então vamos juntos ao quadro e prestem atenção ali em casa e vão entender rapidamente. Vamos lá. Temos a dízima infinita 0,333 reticências, uma dízima infinita periódica de período 3. Aprenderam que podem também escrever esta dízima desta forma, não é? Acabei de explicar. O período é 3, é o algarismo que se repete, então podemos colocar o período, que é o algarismo 3, dentro do parêntese, entendido? Ok. Eu quero converter esta dízima na sua fração correspondente. O período é 3. Então, na fração que eu vou obter, ok? Aqui é o numerador, aqui é o denominador. No numerador, vamos colocar nada mais, nada menos do que o período. Ok? Vamos colocar o período desta dízima infinita no numerador. Então, qual é o período? 3. Então, no numerador aparece o período 3. E no denominador, professor, o que é que colocamos? No denominador, ok? Vai aparecer tanto os 9 como o número de algarismos que está no período. O que isso significa? Se é um algarismo que está no período, aparece um 9. Se é 2 algarismos que está no período, aparece 2 9. E assim sucessivamente. Quantos algarismos é que temos no período? Isso, um algarismo, que é o número 3. Então, no denominador, aparece um 9, que corresponde a um algarismo que pertence ou que está no período. Entendido? E desta dízima infinita
convertemos na fração 3 nonos, ok? 3 nonos, que ainda eu posso simplificar ainda mais, chegar na fração irredutível, dividindo o numerador e o denominador por 3. Simplificamos e passamos a ter a fração 3 a dividir por 3 igual a 1, 9 a dividir por 3 igual a 3. Passamos a ter a fração irredutível 1/3. Então, a dízima infinita periódica corresponde à fração irredutível 1/3. Entendido como é que se faz? O processo é simples, não é? Então, lembrem-se, no denominador, aliás, no numerador, aparece o período e no denominador vai aparecer 9, dependendo do número de algarismos que temos. Se é um algarismo, 9. Se é 2 algarismos no período, 2 9s e assim sucessivamente. Portanto, este processo é feito quando temos dízimas infinitas periódicas simples. Esta é uma dízima infinita periódica simples, ok? Entendido ali em casa? Posso dar um exemplo para fazerem sozinhos? Então, vou colocar outro exemplo aqui no quadro. De uma dízima infinita periódica simples, ok? 0,17, 17 reticências, ok? Vamos ali em casa transformar esta dízima infinita periódica na sua fração correspondente. Vamos lá. Então, conseguiram ali em casa? O que é que obteram? Isso mesmo, 17 sobre 99, correto. Igual ou corresponde à fração 17 sobre 99, porque o período aqui é 17, não é? Está a repetir. Então, o período aparece no numerador. E como o período é 17, equivale, está aqui 2 algarismos, não é? Está aqui no período, 2 algarismos, então no denominador vai aparecer 2 9, isso mesmo. Então, obtemos a fração 17 sobre 99. Então, entenderam como é que se faz a conversão de dízimas finitas e também dízimas infinitas periódicas em uma fração? Espero bem que sim. Então, vamos continuar a nossa aula. De seguida, isso já vimos, não é? Que a fração corresponde, essa dízima corresponde àquela fração. A outra dízima corresponde à nossa fração 17 sobre 99, isso já foi feito no quadro. Não há dúvidas, não é? Então, vamos avançar. Portanto, a professora já explicou todos os conteúdos, não é? Como converter dízimas finitas em fração, dízimas infinitas em fração. Agora é a vossa vez ali em casa, ok? Então, apanhem os materiais porque vão fazer o trabalho. Vamos acompanhar. Temos como trabalho para casa, exercício número 1. Determina as dízimas que representam os seguintes números racionais e classifica-as, indicando o respectivo período, no caso de serem periódicas. 1.1, temos a fração 3/5. 1.2,
17 sobre 11, ou 17 onzeavos. 1.3, 32 sobre 33. 1.4, 37 sobre 45. Então, vocês vão determinar as dízimas correspondentes de cada uma dessas frações. E no caso de serem periódicas, vão indicar o período, ok? Avançando, 2. Determina o valor aproximado por defeito a menos de 0,01, a menos de 1 centésimo. 2.1, 2 sobre 11. 2.2, 65 sobre 33. 2.3, 2 terços. 2.4, 1 sobre 7. Então, isto é um exercício de revisão, ok? Onde vão determinar o valor aproximado de cada uma dessas frações por defeito a menos de 1 centésima. Pergunta 3. Escreve sob a forma de fração as seguintes dízimas. 3.1, 0,8. 3.2, 5,4. 3.3, 1,45, 45 reticências. Então, temos aqui uma dízima finita, ok? Vão escrever essa dízima finita em forma de fração. Temos aqui uma dízima finita também. Vão escrever esta dízima em forma de fração. E aqui temos, isso, uma dízima infinita periódica, de período, isso mesmo, de período 45. E vão escrever esta dízima infinita periódica em forma de fração. Então, vamos lá trabalhar. Já sabem, não esqueçam de fazer os trabalhos, tá bom? Sobre a aula de hoje, ficou tudo esclarecido? O que é que vimos hoje? Dízimas finitas e dízimas infinitas periódicas. E vimos que as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas são números racionais. Pertencem ao conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Também relembramos como é que convertemos uma dízima finita numa fração, não é? Irredutível, e também como converter dízimas infinitas periódicas em frações irredutíveis. Espero que tenham entendido toda a matéria de hoje. Qualquer dúvida, podem procurar os vossos professores ou procurar o encarregado de educação que possa vos ajudar. E assim chegamos ao final da nossa aula de matemática do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.